impossível aconteceu. Sem saber o que tinham, Sebastião, mas o tempo da provação passa. É tempo de cantar. A rola volta a cantar no jardim de Isacarlo outra vez. É Deus outra vez. Esteve quase do outro lado, mas Deus o quer aqui ainda. Aleluia! Graças a Deus. Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. A graça de Deus nos permite estar aqui mais uma vez. E é sempre um privilégio poder voltar à casa do Pai. É sempre bom, agradável, e Deus continue nos abençoando. Bom, nós já poderíamos voltar cheios, repletos de bênçãos, mas vamos ter mais um pouquinho destas bênçãos eternas para nós nesta noite. Nós vamos ler Êxodo capítulo 14, versos 15 ao 17, e logo após nós vamos ouvir o irmão Ezequiel cantando o hino Eterno Fanal. Êxodo capítulo 14, versos 15 ao 17. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Jesus, mais uma vez só temos que dizer obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. E desde já dizemos, ó Pai, obrigado pelo que o Senhor fará por cada um de nós. Nesta noite, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Assentai-vos, vamos ouvir o irmão Ezequiel cantando o hino Eterno Fanal. Noite azul, céu sereno, num barco pequeno, vou deslizando no mar, e a brancura da lua nas águas flutua, numa beleza sem par. De longe parece ouvir-se uma prece, no vento, nas ondas, na espuma que envolve, emoldura o caminho que passa o barquinho, seguindo as estrelas que brilham no céu. Mas em dado momento transforma-se o vento,
cessa da lua ao clarão, e o mar tão bravinho é um desafio ao barco sem direção. Com voz de lamento no meu pensamento, orei ao meu mestre com fé sem igual. E voltou a bonança, vitória se alcança, olhando para Cristo, o eterno. Amém. Deus continue te abençoando. Nós temos ouvido, desde hoje pela manhã, palavras maravilhosas, em que nos coloca realmente a pensar. Como que nós ouvimos, Deus não pode agir através de agitação. Deus não pode agir através de agitação. Como também as pessoas que são agitadas quase sempre caminham através da vontade permissiva de Deus. E agora, no destaque que tivemos da mensagem Vós sois deuses, é basicamente o que nós iríamos usar nesta noite. É o fundamento, foi o fundamento, a coisa não acabou. Este poder não morreu. Nós somos o restinho que resta ainda daquela igreja primitiva. O restinho, o remanescente daquela igreja primitiva. E as mesmas ações, o mesmo poder, as mesmas ações ainda estão vivos no nosso meio. Você, individualmente falando, você já tem experimentado um pouquinho desse poder. Se você parar, se você olhar para a sua vida, ver os momentos difíceis que você tem passado, os vales, você vai poder dizer, eu já experimentei disto. Eu já vivi um pouquinho disto. A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir. Na mensagem ouvindo, reconhecendo e agindo, o profeta diz, primeiro você ouve, logo então você reconhece e depois você tem que agir sob as bases daquela fé. E o profeta vem e nos diz, a fé é a bomba atômica de Deus. A fé é o que te impulsiona, é o que me impulsiona, é o que nos impulsiona. E o profeta vem e nos diz, você tem que ter fé naquilo que você está tentando realizar. Você tem que reconhecer que você faz parte disso. Aí você pode olhar para você e dizer, mas eu não tenho força, eu não tenho poder, eu não tenho isto, eu não tenho aquilo. De fato, eu não tenho, você não tem, nenhum de nós temos forças suficientes ou poder suficiente para vencer qualquer coisa. Mas o profeta nos conta a história de um pequenino homem
esquelético, diz o profeta, que ele sai pelas ruas vestido com uma fardazinha, às vezes até um tanto larga no seu corpo, com um pequeno cap em sua cabeça, se coloca em um dos cruzamentos mais movimentados da cidade, faz soar um pequeno apito, ergue a sua mão, ele diz: todos os carros param, as carretas param, tudo tem que frear e parar ali. Ele diz: aquele pequenino homem, ele não tem poder suficiente em si, ou força às vezes para parar nada. Ele diz: mas ele tem uma autoridade. E toda a cidade lhe confere aquela autoridade de exercer aquilo que ele exerce. Agora olhe para você. Olhe para você. Você vai poder dizer: eu não tenho poder, eu não tenho força, mas eu sou revestido de uma autoridade. Eu sou um pequeno Deus andando sobre a terra, andando por estas ruas, andando por esta cidade, revestido de uma autoridade, revestido de algo que faz a diferença. O profeta nos diz na mensagem: por que clamas? Fala, nós vamos tomar apenas algumas frases, algumas partes desta mensagem. Parágrafo 158 em diante, ele diz: a fé guiou Moisés para o passo de obediência. E ele diz: Moisés estava comissionado para ir ao Egito e tirar aquele povo de lá. Deus o havia comissionado para aquela tarefa. Ele diz: e Moisés chegou ali, foi ao Egito. Ele tinha visto Deus operar lá no deserto através de uma vara seca que havia se tornado em serpente, através de colocar a mão no seu seio, a sua mão sair leprosa, voltar a estar perfeitamente curado. O profeta diz: ele não tinha visto Deus destruir uma cidade, destruir um exército, destruir um reino, acabar com alguma coisa. Ele disse: não. Tudo que Moisés viu foi apenas isto: a vara se tornar em serpente, a sua mão ficar leprosa e ser curada. Foi o suficiente para Moisés se levantar e marchar para o Egito. Aquela pequena coisa foi o suficiente. Agora você tem visto durante estes anos de caminhada, alguns 10 anos, 20, 30, outros estão começando agora. Nós temos a Bíblia, nós temos as mensagens, temos exemplos, e você tem visto Deus operar de tantas maneiras, Deus agir de tantas maneiras, fazer tantas coisas. Será que a sua fé não pode ser impulsionada agora para se colocar de pé e parar com isto, parar com este problema, parar com esta dificuldade, parar com esta circunstância? Moisés foi ao Egito, viu todos aqueles milagres, todas aquelas pragas. De repente Israel sai do Egito, chega até o Mar Vermelho e Moisés começa a se desesperar. Moisés começa a ficar sem saber o que fazer. Olha para um lado, montanhas. Olha para outro, montanhas. Olha para frente, ali está o mar. Olha para trás, o exército de Faraó. E o profeta diz que Moisés começou a perguntar e ficar ali sem saber o que fazer. Ele diz: Deus já havia dito o que iria acontecer. Deus já havia dito o que iria suceder.
Bastava apenas Moisés cumprir aquilo que Deus lhe havia dito que iria acontecer. E o profeta diz: mas eu me sinto tão contente por um homem poder servir a Deus tão completamente, estar tão dentro do véu, como ouvimos hoje pela manhã, estar tão rendido a Deus, estar tão certo de Deus, andar de uma maneira tão santa e pura na presença de Deus, até ao ponto que o diabo não saiba o que fazer com ele. O diabo pode olhar para um lado e tentá-lo de um lado, tentar de outro, ele não consegue fazer nada com aquele homem. Aí o profeta vem e nos diz: apenas obedeça a Deus tão completamente, até que o diabo diga: vá, não quero ouvi-lo mais. Vá, pode ir, não quero te ouvir mais. Às vezes nós somos insistentes com determinadas coisas e nós fazemos e voltamos e repetimos, e insistimos com aquilo. Coisas naturais às vezes. O profeta conta a história de um homem que recebeu oração e continuou enfermo da mesma maneira. Só que ele saiu testificando que havia sido curado. E continuava enfermo. E logo as pessoas começaram a zombar dele e chegou um ponto da sua vida que ele olhou e disse: Satanás, se você quer continuar no meu corpo, nesta enfermidade, você pode ficar aí. Não tem problema nenhum. Só que você vai ficar aí escutando eu dizer que eu estou curado. Você vai ficar aí me ouvindo dizer que eu fui curado, que eu fui sarado. Você quer piorar as situações, você quer fazer a coisa ficar um tanto mais difícil, não tem problema não, pode fazer. Pode deixar ficar um tanto mais difícil até, mas você vai ter que ficar escutando. Vai ter que me ouvir dar glória a Deus, vai ter que me ouvir regozijar, vai ter que me ouvir alegrar na presença de Deus. E às vezes chega um momento que nós não temos tempo, às vezes você não tem tempo nem sequer de orar antes de tomar certas atitudes. Por isso a Bíblia já nos diz: orai todo o tempo com súplica do Espírito. Porque vai chegar o tempo em que você vai ter que agir e às vezes nem ao menos ter tempo para orar. Você quer ver? Isto aconteceu com vários homens, várias pessoas, vários homens que reconheceram que estavam ungidos para aquilo, ungidos para a tarefa que estavam desempenhando. Agora você pode olhar, você pode pensar, mas eles estavam ungidos para aquilo. Realmente estavam. Mas o profeta diz: foi um homem ungido. Hoje é um povo ungido. Você tem esta unção também. Você tem esta mesma unção também. Josué, quando estava guerreando e precisava de mais tempo, ele não teve ali o tempo suficiente para orar e pedir a Deus direção, o que ele iria fazer, e clamar e chorar. Não, ele não teve tempo para aquilo. Ele precisava do sol. E o profeta diz que ele parou diante do sol e disse: sol, detenha-te, e lua, fique aonde você está. Aquilo foi suficiente.
Aí vamos andar mais um pouquinho. Você quer ver outro exemplo? Sansão, quando se encontrou ali naquele campo com 1000 filisteus o cercando, ele não teve tempo, diz o profeta, para fazer uma reunião de oração e buscar a Deus uma direção para fazer, perguntando o que ele iria fazer. O profeta diz não. Ele passou a mão na primeira coisa que encontrou e enfrentou o inimigo. E qual foi a primeira coisa que ele encontrou? Uma queixada de jumento. O profeta diz que aqueles capacetes tinham mais ou menos 3 centímetros de espessura. Ele diz, no primeiro golpe que Sansão desse num daqueles soldados, aquele osso se faria em 1000 pedaços. Ele diz, mas aquilo não era Sansão. Ele diz, cada vez que Sansão golpeava, o poder de Deus golpeava com ele. E você tem que estar tão ungido, você tem que estar tão dentro deste véu, você tem que estar tão repleto disto, que cada vez que você der um passo, Deus está dando aquele passo com você. Cada vez que você tomar uma atitude, aquilo é Deus fazendo. E após terminar aquela batalha de 1000 filisteus, o profeta diz, a queixada continuava na sua mão da mesma maneira. Aí nós ouvimos agora no destaque, pode ser que o diabo te coloque num canto, te prenda num canto e diz, agora eu peguei ele, agora eu acabei com ele. E você vê para um lado, você olha para outro e a coisa está estreitando, está afunilando, e o diabo fanfarronando de você. Ele fez isso com Paulo. Quando Paulo estava caminhando para ter o seu pescoço cortado, o diabo encurralou a Paulo, olhou dentro dos olhos dele e diz, agora eu acabei com você. Este é o seu fim. Você fez isto, você fez aquilo, mas agora não tem jeito mais. Não tem? Olha para cima. Olha para cima. Paulo olhou dentro dos olhos da morte e diz, ó morte, aonde está o teu aguilhão? Inferno, aonde está a tua vitória? Olha, você tem que olhar para o diabo e zombar dele também. Você tem que fazer como Davi, não de uma maneira medrosa, não de uma maneira acovardada, mas olhar para esse problema e dizer, esse incircunciso problema, esse incircunciso filisteu, por que ele vem desafiar o servo do Deus vivo? O profeta diz, Davi foi enfrentar o gigante com a experiência que tinha de ter vencido um leão, vencido um urso, com a experiência, com aquilo que ele sabia usar. E a melhor coisa é você lutar com aquilo que você sabe usar, com aquilo que você está familiarizado. E você faz parte, você é o remanescente daquela igreja que estava tão cheia do poder, tão cheia da glória de Deus. E após aquele pequeno homem, Estevão, diácono, está recebendo pedradas e pedradas e mais pedradas, aquele poder estava tão grande dentro daquele homem que ele pôde olhar para o céu e dizer, eu vejo os céus abertos. O que significa as pedras então? O que significa os problemas então, as dificuldades? O que vai significar isso então? Olha para cima.
Olha para cima. Nós vamos continuar. Sansão, certa vez, os seus inimigos o encurralaram de novo dentro de uma cidade. Fecharam as portas, fecharam os portões. Disseram: agora nós pegamos a Sansão. Mas se você olhar, se você parar realmente e olhar o que você tem por dentro, não é a força que você tem por fora, não é a sua sabedoria, não é aquilo que você possa fazer, não é aquilo que você possa entender. Se você parar e olhar o que você tem por dentro, nós pegamos Sansão. A Bíblia nos diz que ele passou, arrancou os portões da cidade, subiu a montanha e deixou-os em cima do monte. Você tem que crer. O profeta diz que enquanto não chegar a hora que Deus determinou para que você vá, ele diz: não existe demônio suficiente no inferno para tirar a sua vida. Você tem que crer que tudo que acontece com você, com cada um de nós, tem um propósito, tem um plano de Deus nisso. Você tem que descansar nisto. E você tem que extrair disto doçura. O profeta nos diz na mensagem Atos do Espírito Santo, ele diz: Sansão, quando ele enfrentou aquele leão de mãos desarmadas apenas com as mãos, e que o poder de Deus desceu sobre ele, ele rasgou aquele leão ao meio. Logo depois, o que aconteceu? As abelhas se apossaram daquela carcaça, e o profeta diz: Sansão comeu o mel mais doce que ele comeu da sua vida. Aí o irmão Brana vem e nos diz: você tem que extrair doçura deste problema. Você tem que extrair doçura disso, dessa dificuldade, desta circunstância. Você tem que extrair disto mel, extrair experiências, extrair virtudes, extrair força. Porque a própria Bíblia nos diz que Deus, se aperfeiçoa na fraqueza. Mas é tão bom você olhar e você poder ver que de você mesmo, você não tem nada. Você não dá conta de fazer nada. Que você não é ninguém, que você não tem. E o profeta vem e nos diz: Deus toma sempre. Ele sempre toma os ninguéms. Ele sempre toma aqueles que não têm condição, que não têm força, que não têm nada de si. Ele sempre toma esse tipo de pessoa e sacode o mundo com elas. Aí o médico não entende quando você olha nos olhos dele e diz: doutor, eu tenho um Deus que pode me curar desta enfermidade. Aí aquele homem, aquela mulher não entende quando você diz: mas eu tenho onde ancorar, eu tenho um lugar onde eu posso descansar, onde eu posso entrar e descansar. Mas é em meio a provas, é em meio a problemas, é em meio a... É em meio a isto mesmo. Aquela irmãzinha que o profeta conta que estava indo visitar a sua filha em Nova York, estava no navio. E certo momento, aquela tempestade, começou a balançar o navio. E o comandante reuniu todos ali e diz: olha, se nós pudermos aguentar mais 30 minutos, nós chegaremos no porto. Nós estamos lutando, estamos fazendo tudo. Se dermos conta de aguentar mais 30 minutos. Ele disse: se não,
estaremos no fundo do mar. E diz: vocês todos devem orar, devem fazer as suas orações, suas petições. E lá estava aquela irmãzinha tão tranquila, andando de um lado para o outro. Quem sabe cantando: quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu. E aquele capitão, sem entender as coisas, sem entender o que estava acontecendo, ele chamou aquela senhora, a sacudiu e diz: a senhora não entendeu o que eu disse? Ela disse: sim, eu entendi o que você disse. Eu disse que se nós não aguentarmos mais 30 minutos, estaremos no fundo do mar. Ela disse: graças a Deus, glória a Deus. Mas como você pode agir desta maneira? Como você pode estar tão tranquila desta maneira? Capitão, a senhora não vai orar? Eu disse: eu já orei. Eu já orei quando eu saí da minha casa. Ela diz: agora eu vou te dar o meu testemunho, capitão. Eu tenho uma filha na Glória e tenho uma filha em Nova York. Eu saí para visitar a minha filha que está em Nova York. De uma maneira ou de outra, dentro de 30 minutos eu verei uma das duas. Ou eu verei a que está lá em cima, ou eu verei a que está em Nova York. Ah, que segurança você tem que ter! Que tranquilidade, que alegria! Como você pode sair de cabeça erguida agora? E o profeta vem e nos diz: se há uma pessoa que não deve estar amedrontado, que não tem o direito de ser uma pessoa amedrontada, ele diz: é o verdadeiro e genuíno Filho de Deus. Mas o mundo está para explodir, as coisas estão acontecendo de uma maneira tão rápida. O profeta vem e nos diz: mas espere um pouquinho aí. Olha para você agora, o que significa a bomba atômica para você? O que pode significar? Que medo pode te fazer a bomba atômica? O profeta vem e nos diz: uma morte rápida é uma entrada mais rápida na glória. Se você está com a sua vida certa de Deus, se você está realmente certo de Deus, se você pode entrar além daquele véu e viver no frescor, revestido do Espírito, cheio do poder de Deus, cheio da virtude que estavam nos nossos irmãos do passado, o que isto pode significar para você? O que isto pode significar para você? Você tem que agir. Você tem que agir agora. Você tem que agir sobre as bases da sua fé. Você tem que desafiar o diabo. Você tem que se colocar ali e dizer: Satanás, devolva isto. Devolva a minha saúde. Devolva a minha paz. Devolva isto, Satanás. Isto é meu. Você tem o direito disto. O profeta diz: você tem o direito de ser feliz. Deus os abençoe. Graças a Deus. Vamos dizer graças a Deus. As nossas mãos para os céus dizemos: o Senhor te abençoe. Ajude, pastor Gustavo. Estamos aqui agora para encerrar mais um culto desta noite. Agradecidos a Deus por tudo quanto Ele nos deu durante todo este primeiro dia da semana. E vamos repetir o aviso que demos já no início de nossa programação, acerca do ensaio que está programado para amanhã após o culto de oração. Haverá o ensaio para os irmãos, pessoal aí da cozinha, né?
para o pessoal da administração, dos estúdios, vídeo e áudio, prestadores de serviço e também os obreiros e suas esposas. Todos estão convidados, intimados para estarem amanhã. A administração também, já falamos na administração, aqui para o ensaio após o culto da noite, após o culto de oração amanhã, segunda-feira. Todos entenderam? Não venham todos, só os que eu chamei, né? A igreja toda não, né? Pessoal da administração, da cozinha, dos estúdios e prestadores de serviços e também os obreiros aqui do púlpito com suas esposas. Um bom número, se Deus assim permitir. Vamos ficar de pé para a gente cantar o hino da despedida? Minha âncora é Jesus, o 101 do nosso inário. E você pode nos ouvir pela Rádio Anguera todos os dias, às 7h30 e também às 18h30. Portanto, amanhã, 2 horários através desta emissora. Também através da internet, toda a nossa programação aqui do Tabernáculo está à sua disposição. A página é www.apalabraoriginal.org.br. Tenham todos uma boa noite e até amanhã, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Graças a Deus. Agora nós vamos orar com o pastor Antônio Gonçalves para o encerramento de nosso culto. Deus de William Branham, mais outra vez te agradecemos, Pai, por essa grande ocasião, nosso Deus, que nos concedeste. Pai Santo, de vir a grande pregação que passou aqui. Quem foi Moisés? Moisés em paz do sangue dos animais. Ele recebeu autoridade. Pai Santo, igualmente a nós. Nós, mais do que Moisés, porque o sangue de Jesus está a verter até agora. A autoridade não está no céu, está conosco, nosso Deus.
Como o profeta acabou de nos falar, que vocês têm autoridade no fundo de vossos corações de reclamar e dizer ao diabo: isso é meu, deixa-me. Essa é que é a razão, Pai. Obrigado pela essa graça que nos fizeste. A voz do sétimo anjo soou. Uma libertação para nós, uma graça. E essa é a razão, Pai Santo, nos oferecemos nas tuas mãos. E há um dos teus filhos que está nesse lugar que está bloqueado. Pai Santo, através dessa mensagem que saiu aqui, para ele ser desbloqueado em nome de Jesus Cristo. Se há um dos teus filhos que está doente nesse lugar, através dessa mensagem que saiu, para ele ser curado em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, nos oferecemos nas tuas mãos, Pai. Se há um dos teus filhos, as tuas filhas que estão aqui, que não tem o Espírito Santo, dá-lhe o Espírito Santo em nome de Cristo Jesus. Se há um dos teus filhos que estão aqui, que ainda não creram a mensagem da ó, essa é a hora, a porta está aberta, para ele crer a mensagem da ó. Porque a hora mais não há. Oh Pai Santo, nos oferecemos nas tuas mãos. Abençoa o teu servo que acabou de falar aqui. Oh nosso Deus, ele é ser humano, perdeu a virtude, mas tu és capaz de restaurar. Restaura ele, Pai Santo. Um dia mais descolocar aqui de pé. Não é ele que fala, mas é o Espírito Santo. Nos oferecemos nas tuas mãos. Abençoa o pastor dessa igreja, Pai. Em nome de Cristo Jesus, de dar longa vida, nosso Deus. Abençoa a família dela, Pai Santo. Uma grande responsabilidade que tu deste a ela, mas nós confiamos a ti. Lhe protege dia e noite, porque está escrito: o anjo de Deus campa e controla todos que temem a Deus. Nos oferecemos nas tuas mãos. Obrigado pela esta pregação, obrigado pela esta mensagem, obrigado pelo profeta William Branham, obrigado pela obra da cruz, obrigado pela morte do Senhor Jesus na cruz. Até agora o sangue está vertendo. Oh Pai Santo, nos oferecemos nas tuas mãos. Um dia nós lhe veremos fisicamente, um dia nós seremos arrebatados fisicamente. Nos oferecemos nas tuas mãos. De resto, acompanha cada teus filhas. Alguns estão de veículo para chegar em casa. Alguns vão atravessar a estrada, Pai Santo. Acompanha cada um de nós. De resto, seja nosso Pai, nós somos filhos. Te adoramos e te invocamos dia e noite. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Depois de tanta bênção, essa nota a gente tinha que dar logo de manhã. É que a irmã, ou mesmo irmão, dependendo da hora, não é? Da hora não, porque quem vai passar ali no fundo, nessa rua aí, da irmã Lecilda, por aquele alçapão ali que fizeram, um beco ali, com a Castelo, corre um risco muito grande ali, não é? Agora, tem 2, 3 diáconos lá em frente, o portão da kitnet, que é portãozão, eles ficam por ali, às vezes encostados na parede de lá, do prédio de lá. Então, passa lá, irmãos, eu preciso de atravessar ali. Atravessar a avenida, não é? Chega ali, atravessou o beco, fica prestando atenção até você atravessar a avenida. Aí daí para lá, prudência, né? Assim mesmo. Mas é um detalhe, se você quer fazer companheirismo aí até tarde, eu vou dizer, quando o meu carro sai lá da garagem da kitnet, aí no fundo desse teatro aí eles também vão sair. Fica aguardando a minha saída, muita bondade, segurança, e também, sumariamente, aqueles irmãos que atravessam por ali. Se você fizer isso, peça. Assim que termina o culto, eles vão para lá. Peça, irmão, me atravessa ali. Então é que a irmã tivesse feito isso aquele dia, eu não teria machucado ela, acertado, né, o homem, bandido. Compreendido? Deus abençoe. Mas só para quem mora aqui no Ipiranga, no São Francisco, que vai atravessar aqui, né, esse bequinho ali. Amém? Graças a Deus. Se o Senhor nos permitir, então amanhã, às 18h30, estaremos aqui, nos reunindo para o nosso culto de oração e adoração a Deus. Agora cumprimente um ao outro e Deus vos abençoe.
escantilhado o teu poder, mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo seu precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Pedindo autógrafo do pastor Antônio, eu falei para ela, para desembuchar a fila lá, para vir aqui cumprimentar os irmãos, né? Pegar na mão dos pastores e voltar lá para receber o autógrafo. E ela não entendeu. Uma Bíblia rosa, parece? Eu não vi a cor da Bíblia, não. Eu estou com medo dela. É uma criança. Essa aí? Não, irmão, eu não estou convidando para os irmãos receber autógrafo, não. Eu estou falando de uma menina. Cadê ela? Já foi embora? Já saiu? Pode ser que ela foi embora. A senhora é a avó dela? Eu não estou entendendo. Ah, então faz favor. Ela pode ter ido embora sentida, né?